Olá! Gente, hoje eu trouxe uma professora para vocês que é fantástica. É a professora Miriam. Tudo bem, Miriam? Tudo bem. Gente, eu sou um pouquinho tímida, mentira. Vocês viram, né? Que hoje o nosso papo vai ser animadíssimo. Sério e muito animado. Como assim, professora Rosiane? Vem com a gente que vocês vão ver. Vai ser assim. Nosso tema hoje é educação inclusiva. Olha só, tá em alta, né? Todo mundo quer falar um pouquinho, fala sobre educação inclusiva e tem que incluir. E como que isso vai acontecer? Como os professores estão sendo atendidos dentro da escola? Quais os projetos estão acontecendo? A gente vai conversar sobre tudo isso, as nossas crianças, as nossas mães. Olha, você não pode perder, hein? Fica aqui com a gente. Por favor, professora, se apresente para os nossos companheiros que estão aqui todos os dias que a gente posta o vídeo, eles estão lá firme, querendo acompanhar e ver o que a gente está produzindo aqui no nosso podcast. Ok, olá. Meu nome é Miriam, tá? Eu trabalho com educação especial. Eu trabalho na Prefeitura de Barueri, já trabalhei na Prefeitura de Santana e eu sou apaixonada por educação. E agora por educação especial. Eu fui puxada. Eu nem sei como eu cheguei aqui, mas eu vou contar um pouquinho da minha história, de como eu me apaixonei por educação e como eu cheguei na educação especial. Então, foi mais ou menos assim. Eu, criancinha, com 4 anos, eu brincava de escolinha com as minhas tias, com a minha prima, e eu achava maravilhoso. E aí, eu fui para a escola, eu perdi um ano, eu comecei bem depois que eu fui para a escola. Eu não tinha um lar muito estruturado, educação não era uma coisa importante da minha casa. Apesar de ter os meus tios que me incentivavam muito com isso, vamos estudar, mas para os meus pais ou para minha mãe não era muito importante, ela não conhecia essa importância. Então a gente brincava e eu queria muito ir para a escola. Eu queria saber o que tinha lá. E eu acredito que a escola foi o lugar que me salvou. Eu amo a escola, eu amo os meus professores, então desde o começo, lá eu me encontrava, lá eu era especial, lá eu podia brilhar. Eu tinha bastante coisas, então eu sempre amei a escola, sempre amei os meus professores, sempre tenho uma admiração até hoje, né, por todos. Tem alguns que eu convivo ainda, tenho uma relação. E aí comecei na saúde, e na saúde eu falava, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu não gosto muito dessa área, tem algumas coisas que eu admiro, mas não é pra mim. Eu sofria muito em ver criança doente, eu sofria muito com as pessoas, aí eu tinha uma amiga, minha amiga Mônica, eles falaram, o que nós vamos fazer? Aí ela falou assim, vamos fazer pedagogia, porque o que a gente mais gostava quando a gente era agente de saúde, era visitar as crianças, era brincar, era brinquedoteca, então a gente foi para a Uninove. E na Uninove eu descobri educação especial. E aí lá eu fiquei encantada por Libras, por Braille. E aí eu fui trabalhar em Barueri e um dia eu fui convidada para trabalhar com crianças autistas. Eu falei, gente, que maravilha. E foi assim que eu entrei. Ai, que história mais linda! Eu falei que vocês iam se apaixonar. Assim, é muito gratificante escutar um relato desse, né? Nós temos muitas crianças que passam por isso, né? Tem essa questão das famílias, né? Que não tem esse olhar para a educação e da importância da educação. E a escola que acolhe, aquela escola que traz o aluno, faz isso, ó, transforma a vida e traz uma pessoa maravilhosa para compartilhar a história dela com a gente. Muito obrigada. Ai, me emocionei já. Meu Deus, eu falei, gente, que esse promete, hein? Olha você pelo convite, eu acabei de falar, né? Deus une propósito. Então, deveríamos estar aqui nesse momento. Sim, verdade. Muito linda, adorei conhecer. Essa parte eu não conheci, e eu já conheço a Miriam há anos. Nossa, muito linda a sua história. Bom, eu gostaria que você falasse um pouquinho para as pessoas o que é educação inclusiva, né? Qual é hoje, como você trabalha em Barueri, né? Lá tem o professor de inclusão escolar, né? E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho para as pessoas, para que elas pudessem entender como que acontece isso, né? Lá onde você trabalha. Vou tentar explicar, mais ou menos, né? Você pediu para eu explicar a sigla, né? Que é Sim. PIE, Professor de Inclusão Escolar. O professor, ele está como um apoio para o aluno, ele é a ponte, ele é o professor mediador. Ele faz a ponte entre o professor da sala regular e o aluno.
o aluno com os outros alunos, o aluno com a escola. Então, ele está lá para auxiliar em tudo que o aluno precisa, sem ser também uma muleta, né? Alguma coisa que vai fazer por ele. A gente vai tentar fazer ele desenvolver maior o seu potencial possível. Muito legal. E assim, é um cargo que foi criado recentemente, né? Não é um cargo que a gente tinha antes já. É um cargo que tem o quê? 3 anos, mais ou menos? 4? Olha, quando eu estava em 2016, nós fomos chamados para fazer esse professor, e a gente entrou como carga suplementar, como professor de apoio. Sim. Não era concurso, não foi concurso. Depois ele entrou como agente de inclusão. E há 2 a 3 anos, mais ou menos, que aí ele virou um cargo com concurso, professor de educação inclusiva. A exigência, né, para você poder prestar esse concurso, poder exercer esse cargo, você precisa ter a formação. Além da pedagogia, você precisa ter a pós-graduação. Pós-graduação em educação especial. Olha, muito legal. E assim, ao longo, né, dessa sua trajetória aí, quais foram as suas formações? Eu tenho... Gente, eu amo estudar. Verdade? Eu sou viciada. Então, vamos lá. Eu tenho pós em educação intelectual. Eu tenho pós em Braille. Eu tenho pós em Libras. E eu acho que alguns cursos, né? Tem bastante curso também que eu faço pela plataforma federal, pelo AvaMec. Olha, eu tenho bastante cursos. Essa dica é uma dica muito importante, porque o AvaMec tem vários cursos. E muito bom, maravilhosos. Cursos gente. bons, maravilhosos, né? Dá para fazer, dá para acompanhar gratuito. Essa parte é boa, essa parte a gente gosta. Gratuito. Olha só, dá uma olhadinha lá, gente, na plataforma. Tem para diversas, né? Tem alfabetização, tem educação especial. Tem tudo que você imaginar referente à educação. E a educação inclusiva tem bastante coisa. E não tem nada que desabone, gente. É maravilhoso. E aí eu vou contar para vocês um segredinho, tá? Nós tivemos um encontro na maternal, né? E ela deixou, eu não trouxe hoje, mas eu tenho guardado. Sabe o alfabeto? Você tinha um marca-página que tinha um alfabeto em braille. Ela me deu, gente, e eu não trouxe. E eu tenho guardado, porque eu falei pra ela que um dia eu ia fazer uma formação lá no instituto, que ela fez a formação dela. E ela vai falar um pouquinho, né, sobre como foi esse período, vai contar um pouquinho pra gente, tá bom? Gente, que legal! Você tem, gente, eu tenho. Espalhando alfabeto em braille, livros de libras. Eu sou realmente apaixonada por educação inclusiva, gente. Que legal! Então, a escola que eu fiz, a maioria das minhas formações foi no Dorina Novil. É maravilhosa. Eu fiz muita coisa lá e, tipo, a história do Dorina Novil, se vocês tiverem oportunidade também, procura na internet. Ela é maravilhosa. Ela ficou cega, né? E ela formou o instituto, ela foi pra fora, ela tem uma história, uma trajetória que você fala, uau! Então a maioria da minha formação foi feita lá. E também era tudo gratuito, gente, maravilhosa. Dá pra fazer visitação, não dá pra fazer visitação? Dá pra marcar, dá pra ser voluntário, dá pra fazer visita. Eu recomendo. Que legal, tá vendo? E aí você falou uma coisa muito importante, ela ficou cega. Né? Às vezes a gente olha assim para algumas deficiências, a gente fala, não, a pessoa já nasceu. Não, a cegueira é uma que você pode adquirir ao longo da vida. Acidente, a pessoa que vem por acidente, às vezes. Quedas, né? Às vezes bate a cabeça, tem um comprometimento e pode vir a cegueira. Então, assim, às vezes as pessoas olham a gente sabe que tem, né? Mas todo mundo tá propício a isso. Pode acontecer, né? Então... A história do Braille, ela vê assim, o rapaz, ele ficou cego aos 15 anos. E aí tinha um código, o Braille em si, né? Tem um código que foi feito na guerra, para eles lerem no escuro, trocar recados. E aí ele adaptou para ao Braille, que é mundialmente conhecido, mundialmente usado e muito importante para os alunos cegos. Para quem não sabe, né, o Braille é a forma de comunicação que tem uns pontinhos, vocês já viram? Em alguns lugares tem lá a identificação das placas, banheiro, né? E aí você vê que tem as elevações, porque a pessoa passa o dedo e consegue identificar através dos pontinhos. Outra coisa também que eu achei curiosa e as crianças perguntavam muito é a faixa. A faixa no caminho,
né, lá na escola tinha, mas professora, por que tem essa faixa? Você quer falar sobre a faixa, as faixas que tem a elevação no chão? É para orientar, né? Mobilidade, orientação e mobilidade. Eles usam a bengala, então com a faixa eles conseguem ir ao banheiro, secretaria, então é para ajudar na mobilidade. Muito legal, tá vendo? E eles prestam atenção em tudo, porque eles ficavam curiosos. Professora, por que tem essa faixa? Por que tem essa faixa? Aí a gente fez um dia, eu passei um vídeo para eles. Eles, nossa, que legal! Muito Tem bom. um trabalho em Santana que a gente fazia de colocar faixa nos alunos para eles andarem para a escola, para sentir um pouquinho na pele que os alunos cegos passam, né? E eles adoram, né? Eu acho que a educação especial é tão bom para os alunos que são incluídos, os alunos com deficiência, e para os alunos que são os neurotípicos, né? Porque eles veem o mundo de uma forma diferente também, eles aceitam melhor. E criança é maravilhosa, né? Eles aprendem muito mais rápido que nós adultos. É verdade. É verdade, professora. Você tem alguma história, assim, de alguma criança que você tenha trabalhado e que você queira compartilhar com a gente? Ela trabalha na educação inclusiva, já teve, né? Aluno com deficiência visual, agora atendeu crianças também com autismo e agora está com uma criança com síndrome de Down, está fazendo um acompanhamento, né, no desenvolvimento da aprendizagem. Se você quiser compartilhar conosco uma história, pode ficar à vontade. Eu vou contar a história do Samuel, meu aluno cego, que eu achei, assim, esplêndido. Todas, né, a história vão marcando, cada um com o seu jeitinho. Mas o Samuel, ele chegou pra mim, ele não aprende. Ele não aprende, ele tá conseguindo desenvolver, ele não tá conseguindo nada. E assim, eu até comentei com você, se você tiver a oportunidade de chamar o Samuel e a família dele, porque é um aluno maravilhoso. Samuel, você está convidado, tá bom? Por favor. Eu E vou a até família passar, também. viu? Aí quando a gente começou a aprender, do nada não, tinha um trabalho muito bem desenvolvido, mas muito rápido. Ele começou a ler, escrever em braille com a máquina também, que é interessante. Então esse do Dorina também, se alguém for visitar o Dorina, tem lá a máquina, tem o Soroban, tem a reglete para escrever. Então ele aprendeu muito rápido. E desenvolveu muito mais que os alunos que estavam na faixa etária dele. E ele adorava ler. Você dava livro, ele, dá mais um, dá mais um. E aí todo mundo ficava impressionado, que era muito rápido. Ele fazia assim, lia. Todo mundo, não tô acreditando, nem a mãe dele. E aí ele foi lá pra Santa Casa. Aí na Santa Casa, gente, o que tá acontecendo? Como que vocês conseguiram desenvolver esse aluno desse jeito? Então ele marcou a minha história. Olha só, tá vendo que lindo, né? Nossa, você poder entender e sentir o mundo é maravilhoso, libertador, né? Autonomia, né? Sim, Você autonomia. poder sem alguém ler para você. O Braille é isso. É você ter autonomia para você ler, para você descobrir por si próprio. Fantástico. Samuel, tô te esperando, hein, Samuel? Não fuja. Venha participar com a gente e contar aí um pouquinho aí dessa experiência. Eu vou te contar uma história, que eu adoro contar histórias. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre a polêmica dessa história. Então, nós tínhamos o povoado A e o povoado B. E entre os povoados tinha uma ponte. No meio dessa ponte, aconteceu um buraco. Fez um buraco lá no meio da ponte. E ninguém queria consertar o bendito do buraco. Passou um homem, caiu. Passou uma mulher, caiu. Passou uma criança, caiu. Mais um dia, veio um viajante. E o viajante olhou, a carroça dele caiu no buraco e quebrou a roda. E ele ficou muito bravo. Aí ele queria saber qual dos dois lados era o responsável pelo buraco na ponte. E ninguém queria se responsabilizar. Não é meu, não é meu, não é meu. Aí ele falou assim, eu vou comprar esse buraco. Mas eu só vou comprar esse buraco quando alguém vier aqui consertar. Os dois povoados, o A e o B, se juntaram e vieram consertar o buraco. Consertaram o buraco. Aí foram cobrar do viajante. E agora? O senhor vai pagar o povoado para quem? Vai pagar o buraco para quem? Que buraco? O buraco que estava na ponte. Mas eu não estou vendo nenhum buraco. Eu não vou pagar para ninguém. Pegou a carroça dele que ele arrumou, foi embora. Nisso ele já tinha conseguido arrumar o buraco da ponte e os povoados tinham feito as pazes. E aí eu te pergunto, nós temos um buraco aí grave, né, na educação, quando a gente fala de educação inclusiva, que aí um joga pro outro. Ah, esse problema não é meu. Esse problema aqui é da secretaria tal. Ah, esse aqui vai para a secretaria tal.
esse aqui, não é aqui que resolve. É em tal lugar que você tem que resolver primeiro. Como você vê essa necessidade de encontrar aí quem vai resolver o problema? O problema, assim, no sentido de orientar as famílias, porque elas precisam ser orientadas. Eu acho que falta um pouquinho de orientação. As famílias ficam perdidas no começo. Qual o caminho? Quem que resolve tal situação? O que precisa ser feito? De quem eu preciso cobrar? Você já viveu isso, uma experiência assim na escola? De ver uma mãe perdida, ela não saber para onde ela vai? Eu acho que acontece bastante, né? E eu não tenho onde a solução, quem vai arrumar, precisa ser arrumado, né? Eu acho que é a junção de tudo, a junção da escola, do poder público, a junção de todos, né? Da família, porque é para o bem do aluno. Então, quanto mais pessoas envolvidas, engajadas no projeto, né? Isso é educação inclusiva, é incluir todo mundo, é toda a escola, é todo mundo junto. Isso mesmo, então que seja assim, não é a dor do outro, é a nossa, né? É a Todos nossa. nós, né? Como você disse, é uma criança que está ali, ou um adulto que seja, um adolescente, né? É um ser humano que está ali e precisa de atenção, né? E de uma atenção que atenda às necessidades que são diferenciadas. Precisa de um professor que acompanhe, precisa de um professor que esteja mais perto, que tenha uma formação adequada para acompanhar, para que ele possa se desenvolver de acordo, né? Que eu falo que a educação especial chegou para ficar. Graças a Deus. Então, todos que estão envolvidos no processo, numa escola, tem que ter formação, tem que buscar, tem que abraçar. Sim. Eu falei, acho que esses dias eu estava falando sobre educação especial, eu falei assim, é acolher, é olhar nos olhos, é aceitar, é acolher. E não tem muito o que fazer. Você tem que colocar todo o amor que você tem e olhar, como você disse, é uma pessoa, é um ser humano. E abraçar as mães, né? Exatamente. Posso falar do meu projeto? Pode falar do seu projeto, um projeto lindo que ela vai compartilhar com a gente. Eu estou pensando, na verdade, né? Fazem 3 anos que eu vi uma mãe e eu falei, gente, eu queria um projeto que cuidasse das mães, tá? Eu vou fazer uma homenagem para minha irmã, que tem uma criança autista. E eu falei assim, pra mim, primeiro se cuida de casa, né? Então, eu vou fazer uma homenagem pra minha irmã, o nome dela é Ana Paula, é o Theo, né? Pra cuidar das mães, porque é um fardo, é muito difícil, porque eu sou mãe, eu fui mãe solo, e eu sei que é muito difícil criar uma criança. E uma criança atípica demanda mais trabalho. Sim. Demanda mais cuidado, e a gente sabe disso, e as mães, né, precisam de um cuidado. Então, o meu projeto, ele vem com isso. Eu queria... O projeto, a professora Aline me ajudou a escrever, e ele está sobre tratar as mães no profissional, no psicológico e lazer. Lazer e, sei lá, acho que foi por aqui. Então, nós vamos pôr na escola, a gente vai achar psicóloga, vai achar bastante coisas, dança, bastante coisas pra gente cuidar do emocional dela, pra ela cuidar melhor do filho, pra ela poder respirar um pouco também. Dar verdade. Suporte. Acho que é dar todo o suporte. Esse olhar pra mãe, né? Gente, a gente sabe, ser mãe não é fácil. Não é mesmo, é maravilhoso, é um dom divino. Eu agradeço a Deus todos os dias por isso. Mas exige muita gente. Exige. Né? E aí, quando você tem uma situação que é diferenciada, né? Que você tem que ter outras questões, né? Que vão além ali, a sua preocupação, ela é triplicada. Porque você enfrenta uma sociedade que não está preparada, uma escola que está se preparando, né? Porque falar que todas as escolas estão preparadas, isso não é verdade. A gente está num processo aí, né, de aprender e de desenvolver aí trabalhos que possam atender esse público, e realmente o seu olhar, ele é excepcional, porque as mães, elas precisam ser acolhidas e muito bem acolhidas. Esses dias eu tava na rua atravessando, né? Aí tinha uma mãe com uma cadeira de roda, assim, eu olhei pra ela, cara de cansada, e nenhum carro parava. Eu falei, gente, como pode? Eu olhei pra ela e falei, você quer ajuda pra atravessar a rua? Ela falou, eu quero. Aí eu fui assim, eu falei assim, eu morro de medo de carro, gente. Se fosse eu atravessar, eu não iria. Aí eu entrei e falei, para. Aí as pessoas ficaram assim. Aí agora que viram ela, levaram um susto e pararam. Eu falei, gente, sempre que você vê uma mãe atípica, abrace. Sim. Dê apoio, porque elas passam, né? Eu fiz um curso que eu vi, essa frase me marcou muito, um dos cursos que eu fiz. Uma mãe
de uma criança especial, ela vive numa tensão de um soldado em guerra. Sim. Porque ela tá sempre pensando, o que será do meu filho? Se eu morrer, o que vai ser do meu filho? Quem vai cuidar do meu filho? Estão judiando do meu filho? Como estão olhando para ele? E isso me marcou muito. E é verdade, né? Às vezes você fica pensando, ninguém vai cuidar do seu filho igual você. Não vai. Ninguém. Né? Mãe que é mãe sabe muito bem o que a gente tá falando, né? E é real mesmo aí. A gente, quem está na escola, tem bastante contato e vê que é uma realidade ali o tempo todo. Né? E ter paciência também, né? Porque tem os dois lados ali, né? Então, às vezes elas chegam nervosas com algumas situações, as mães dos outros alunos que não entendem ainda determinada situação, né? Porque tem, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que nem é de uma criança atípica. Uma criança que morde, por exemplo. Quando entra na escola e morde o coleguinha foi mordida. E a mãe vai lá toda nervosa e briga. Acontece em alguns casos, né? A mãe vai lá e xinga e quer que resolva a situação com uma criança, né? E não dá. Tá. É um processo de desenvolvimento. E dentro da escola, a escola ela serve para isso, para trabalhar essas questões dentro da escola para que depois essas questões saiam da escola, né? E como que essa criança vai se desenvolver fora da escola, como que ela vai interagir com outras pessoas. Então, que as mães e a escola consigam conversar, que desenvolva-se o diálogo, porque isso é muito importante. Preparar a sala, toda vez que eu tenho, todo ano agora eu tenho, né, alunos de inclusão, né, com necessidades especiais. E aí eu sempre converso com os outros pais. E eu já alerto. Pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, pode acontecer determinadas situações que a gente vê acontecendo. Então, fiquem preparados, venham conversar, entendam o que está acontecendo, né? Porque a gente precisa realmente da família perto. E a união de todos vai melhorar muito esse olhar aí que a gente precisa ter para a educação inclusiva, né? Que é responsabilidade de todos nós. Hoje nós temos, assim, algumas pessoas, infelizmente, eu detesto isso, sou totalmente contra, mas tem gente que defende escolas com salas especiais, igual era antigamente. O que você pensa sobre isso, professora? Então, eu estava falando assim, a educação, eu sou super a favor das crianças conviverem, né? Foi o que eu falei, melhora os dois lados, né? As crianças neurotípicas vão olhar e falar... Porque eu, por exemplo, não conhecia. Eles ficavam em escolas particulares, uma ou outra. Eu tenho uma amiga que é síndrome de Down desde pequenininha, ela fala, minha amiga, assim, mas eu conhecia muito pouco. Então, hoje eles convivem, eles respeitam, eles acolhem. Então, é bom para os dois lados. As crianças especiais ter o seu lugar e as crianças neurotípicas, ela aprende a lidar, ela aprende a cuidar, aprende a respeitar. Então, é bom para ambos os lados. Eu acho que a escola, inclusive, ela veio com esse papel de juntar. Então, eu acho que é outro olhar, é outro amor. A gente vai caminhando, né? Caminhando, eu vi esses dias, eu vi uma foto, assim, um post, o pai perguntando pro filho do amiguinho, né? Como que aquele amiguinho se comportava e como ele via aquela criança. Eu vi um vídeo também, agora eu não vou lembrar, mas ele fala assim, ele é meu amigo. Ele não enxerga, né, que a criança tem uma condição especial. Acho que aquele, né, tem uma coisa bem legal que fala, na sua escola tem negros, tem crianças especiais, não só tem crianças. Exatamente, a criança não Eu acho tem... Que isso, né, não tem essa maldade, né? Exatamente. Eles recebem muito bem, eles recebem, eles acolhem, eles aprendem a ajudar. Eu acho que é só ganho para todos os lados. Eu também. Graças a Deus que as coisas mudaram, né? Bom, tecnologia e educação inclusiva. Hoje nós temos muitos recursos, né, que são utilizados na educação inclusiva. O que você tem para falar sobre isso, né? A gente estava conversando sobre uma colega que ela é professora na rede de Barueri, né? E ela usa muito esses recursos. Ela faz o plano de aula usando o recurso de voz que tem aí no computador. Como você vê aí essa chegada da tecnologia para ajudar na educação? Maravilhosa, né? Tem no Google, tem um programa que eu acho que é Lins, né? Que ele faz leitura, você põe no texto, você tira a foto e vai. Aí tem é aquilo que dá autonomia mesmo, né? Eu acho maravilhoso, veio para ajudar
e nós estamos aqui, então vamos usar o que a gente pode, né? É verdade. Muito bem. Eu trouxe esse livrinho aqui, que é da Ciranda Cultural, não sei se a senhora já conhece. É uma coleção, fala sobre diversas deficiências, né? Tem todas, todas. E ele usa os animais para retratar, né? Como se fosse assim, que cada bichinho tivesse nascido com uma deficiência, traz, né, para a realidade da criança da educação infantil que gosta, né, de cachorrinho, coelhinho. Então, começa a se identificar. E aí, esse daqui é o treinamento de Patrícia. Olha lá. É uma coleção. Eu trouxe esse porque a Patrícia, ela é uma coelhinha que ela nasceu com surdo-cegueira. Por quê? Aí vai contar a historinha dela, né? Que na gestação, que é um cuidado também que nós devemos, né, ter aí, desenvolver aí políticas públicas e entender que o período da gestação ele é muito importante. A mãe teve rubéola. E aí acabou que a criança, né, a coelhinha, ela nasceu surda e cega, né? Então, conta a história dela bem bonitinha, dá para trabalhar com as crianças, eu gosto dessa coleção. E aí também traz no final uma explicação sobre possíveis causas que podem causar a surdo-cegueira. Então, a gente tem aqui a icterícia, a prematuridade, sífilis congênita, a meningite, a síndrome de West, é West, né? Acho que é o West. Anóxia, fator RH negativo, glaucoma, toxoplasmose, né, que todo mundo já conhece, já ouviu falar, em alguma situação vocês já ouviram falar, e a consanguinidade, que é quando os indivíduos são da mesma família, né? Então, são situações que podem aí causar a surdo-cegueira. E você explica para a criança, não essas causas, né? Esse é para o adulto. Mais uma historinha para que a criança identifique, né? E cuide do amiguinho, né? Muito bem, professora Miriam. Vamos lá. Vou te falar uma frase, né? E aí você vai me falar o que você pensa sobre ela. Será que estamos realmente preparados para acolher a diversidade em nossas salas de aula? Ou ainda estamos presos aos paradigmas? Então, nós estamos caminhando, já evoluiu bastante. Eu acho isso muito interessante, que não pode dizer que não caminhou, mas não caminhou. Mas ainda acho que precisa olhar direito, olhar melhor, né? Eu tava falando pra você do filme, né? Sim. A Advogada Extraordinária, que eu acho que uma educação inclusiva que leve a pessoa a trabalhar, a poder fazer tudo o que ela tem direito, andar sozinho, tanto a autonomia que o Dorina dá é para as pessoas pegar trem, viajar, tudo sozinho. E acho que é isso que precisa. Está caminhando, mas precisa melhorar ainda bastante. Um sistema educacional que investe na inclusão hoje colhe uma sociedade mais justa e equitativa amanhã. Estamos fazendo o suficiente para plantar essas sementes? Hoje você trabalha numa secretaria que está trabalhando com a questão da inclusão bastante, né? Tem esse olhar bem... Quando a gente sai, assim, por exemplo, fazer curso em outros lugares, né? Muito elogiados, Santana, Barueri, que já tem um passo à frente de demais lugares, né? Todo mundo elogia, fala que, nossa, como é importante ter esse olhar, né? Tem lugares que nem conhecem esse trabalho, as pessoas que vêm de fora para dar capacitação pra gente, fala também, não é todo lugar que tem isso que vocês têm, vocês são privilegiados. É verdade. Então, nós estamos um passo à frente. É porque a gente estava falando assim, né, vamos pensar no Brasil, o quanto o Brasil ainda precisa avançar em termos de políticas públicas que contemplem a educação inclusiva de fato, né, que ela realmente aconteça. Cada aluno é uma história única, esperando para ser escrita. A educação inclusiva é a caneta que permite que todos escrevam suas próprias jornadas. Aí a gente já falou sobre a questão da autonomia, né? A gente poder proporcionar à criança autonomia. Todos os recursos, né? Trazer para as crianças. O meu sonho é esse, né? Trazer para as crianças todos os recursos para ela poder explorar ao máximo o seu potencial.
Exatamente. E tem. Eu falo muito isso para os pais, quando chega, eles já chegam com essa questão, né? Ah, meu filho é autista e tal. Fala assim, eu não enxergo o laudo. Lógico que o laudo é importante, né? Eu preciso saber, né? Que a criança é autista, que a criança é síndrome de Down, porque existe um olhar especial para determinadas situações. Mas eu olho o potencial. Eu falo assim, o que nós vamos desenvolver? O que a gente vai conseguir aqui? E muitas vezes a gente fica assim, nossa, eu nem imaginei que a gente foi além. Foi o que eu falei do meu aluno, né? Ele foi passado pra gente, ele não tá conseguindo, ele não vai aprender. Não limitaram ele, né? Sim. Olharam e limitaram, mas não tem limite. O céu é o limite. Verdade. Incluir é mais do que integrar. Importante, viu, gente? Não basta estar ali na sala, né? Por isso que eu acho legal essa questão de ter a professora de inclusão escolar, porque não é só colocar a criança dentro de uma sala regular e deixar a criança ali e se vira nos 30, né? Não é isso. Então, vamos lá. Incluir é mais do que integrar, é transformar. E transformação requer políticas públicas eficazes de comprometimento, acima de tudo, a empatia. Né? Não adianta você querer trabalhar com a educação inclusiva se você não tem essa capacidade de se colocar no lugar do outro. O que você acha? Eu acho que é fundamental você olhar para a criança e olhar ela de verdade. É uma criança que está ali e precisa dos cuidados, mas tem um potencial a ser desenvolvido, então você vai só dar a mão para ela conseguir o que ela pode sozinha, porque ela tem muito potencial. É verdade. A inclusão é a arte de fazer cada aluno sentir que pertence. E para isso precisamos de situações políticas, professores que acreditem e que as comunidades acolham. Isso a gente já conversou, né? Já falou dessa importância, é o buraco na ponte que a gente precisa consertar, porque é uma causa de todos nós, né? Todos nós temos que batalhar por isso. Cada criança que não incluímos é uma oportunidade de mudança que perdemos. Vamos nos comprometer e não deixar ninguém para trás. Tem um filme, ele não vai falar sobre inclusão, mas ele fala sobre nenhum a menos, né? Que ninguém pode ficar para trás, né? Que a gente tem que garantir que todos estejam ali, cada um com a sua condição, cada um com a sua necessidade, mas que todos tenham um direito, porque todos têm direito à inclusão, né? E aí no sentido de educação inclusiva, da educação especial, da criança negra, da criança indígena, da criança quilombola, né? Aluno, criança, aluno, cada um tem a sua particularidade, né? Cada um aprende diferente, cada um aprende num tempo diferente. Então, é esse olhar, né? Olhar cada um como um e poder desenvolver neles, E eu né? acho que olhar a criança, né? Porque às vezes a gente esquece que o que a gente tem ali, ou o aluno, o aprendiz, né? Ele está num processo de desenvolvimento. E às vezes a gente quer um negócio pronto, assim, para ontem. Não, é um processo. Vai acontecer, né? Ainda mais na educação inclusiva, né? Na educação especial, que demanda um tempo maior. Mas vai acontecer. Educação inclusiva é realmente isso. A gente comemora uma criança que não conseguia pegar no lápis, de repente consegue pegar. Você faz uma festa, conseguiu pegar no lápis, um A que a criança faz. Então, é um processo de formiguinha que acontece, passo bem devagarinho, lentamente, mas que acontece. E a gente tem que acreditar nisso e focar. Eu fiquei sabendo que a professora fez um poema para compartilhar conosco. Gente, é tipo batatinha, tá? Quando nasce, esparrama pelo chão. Eu vou falar uma frase de um pensador que eu queria falar. Eu não consigo achar ele, gente. Eu vi também na faculdade e ele fala assim: quando a gente ama o que a gente faz, a gente erra. Ainda erra, porque somos seres humanos, mas a gente erra menos. Então, eu achei essa frase maravilhosa e eu fico, gente, quem é esse pensador? Eu não consigo achar. Mas eu quero deixar essa frase. E eu vou ler o meu poema. Meu poeminha de batatinha. Eu coloquei educação. Educação é minha grande paixão. Nela derramo meu coração. Na escola eu encontrei o meu lugar no mundo. Encontrei um sentido para a minha vida em um segundo. Amor. A profissão e aos meus professores, que com amor me ensinaram, segurando na minha mão, iluminando a minha escuridão. Descobri que a minha missão era servir de inspiração.
iluminar caminhos, orientar destino, a qual me dedico com amor e gratidão, principalmente a Deus, e peço sempre a Ele proteção. Ai, que linda! Muito bem! Adorei, adorei! Lê pra mim de novo essa parte, iluminar caminhos, esse verso. Iluminar caminhos e orientar destinos. Tá vendo? Olha. Ai, como eu amo isso, gente. Essa é a nossa profissão. É isso que a gente faz. Né? A gente acredita, a gente põe o coração. Muito obrigada, professora Obrigada Miriam. a você pelo convite. Nossa, foi maravilhoso foi maravilhosa essa nossa conversa. Eu fiquei muito feliz mesmo. Se você quiser deixar um recado para os nossos colegas, principalmente da educação inclusiva, quem não conhece e queira, né, ser professor de educação especial, vale a pena aí fazer uma pós-graduação, um curso, né? Para você poder se dedicar, porque é muito amor. A única coisa que eu posso falar para vocês que define de todas as experiências que eu já tive com a educação especial é muito amor. Então, eu deixei a educação regular. Não que deixei, ainda mora no meu coração. Mas eu falei que nela eu recebi muito amor, gente. Eu fui muito amada. Eu aprendi muito mais do que eu ensinei. E aí eu falei assim, agora é minha vez de me doar mais do que receber, porque eu recebi muito. Então venha, gente, vocês vão se encantar. É isso aí. Vamos encerrar por aqui, né, os nossos agradecimentos, né, a nossa equipe aqui que está aqui com a gente, a secretaria, né? Muito obrigada. Até mais. Um beijo.